Boa noite, bem-vindas, bem-vindos e bem-vindes. Obrigado por terem mandado seus casos, são casos muito interessantes e alguns casos eles servem para ilustrar todos os outros, mas é uma aula de esquenta para a gente poder fazer um raio-x desses casos desafiadores para poder acalmar o coração de vocês a partir de agora nessa entrada na capacitação, certo? E depois, lá dentro da capacitação, pessoal, não se preocupe, a gente vai ter outras oportunidades como essa da gente fazer isso, tá bom? Então vamos lá. Eu vou então tocar um áudio para vocês para a gente poder começar a nossa avaliação dos casos desafiadores. Vocês vão perceber que a hora que a gente já começou a passar o raio-x sobre esses casos, que são casos que parecem confusos e eles fazem a gente se sentir num beco sem saída. Mas vocês vão ouvir, através do desenvolvimento dos casos que a gente vai conversar hoje, que, na verdade, e vocês vão perceber isso, o que falta é algum recurso que, se vocês ainda não conheciam ou não adquiriram a habilidade de trabalhar com aquele recurso, é por isso que o caso parece desafiador. Meu caso mais desafiador é de uma mulher que já teve, né, obesidade. Ela conseguiu eliminar 25 quilos, passou 10 anos com o peso, ela manteve mais ou menos 75 quilos. Ela chegou a 68, mas o estável foi 75. E na pandemia, ela engordou 20 quilos novamente. E agora, as nossas tarefas de o que é que eu fiz já com ela? A meditação do chocolate, a da uva passa. Trabalhei exercícios para ela tentar fazer o comer com atenção plena em casa. A gente começou a meta de uma refeição por semana, fomos aumentando até 3. Mas o que é que ela me diz? Que ela, quando tá bem, né, consegue seguir tudo, né, as orientações, comer bem, não exagerar, não deixa de comer nada, mas também não tem exagero. Mas quando vem algum baque emocional, alguma coisa que abale ela desconta em alguma comida. Ela diz que não é compulsão, porque ela percebe o que está fazendo, ela se prepara para fazer. Ela diz que vai numa padaria, compra exatamente o que ela quer comer e come em excesso nesse período que ela tem, né? Essa ansiedade, come em excesso. Normalmente, até a comida acabar. Ela diz que às vezes ela consegue parar antes de acabar, mas até a comida acabar. E ela fala o tempo todo que ela tem controle, que se ela quiser, ela para, mas ela não quer parar. E aí a gente já fez algumas atividades de área alimentar e tudo. Ela tá conseguindo diminuir muito os episódios, mas ainda é muito forte. E ainda é muito forte uma sensação de fracasso por ter engordado, mesmo a gente tendo conversado sobre o histórico das dietas, que 5% das pessoas apenas não voltam, 95% volta até mais e tal, mas ela disse que se sente muito fracassada por ter aumentado esse peso e que quando ela tem algum episódio, essa sensação de fracasso é mais forte nela. Meu caso mais desafiador. Perfeito. Pessoal, vocês sentiram isso que eu falei agora, né? O raio-x do caso desafiador? E a gente se sente num beco sem saída. Então, pessoal, olha que curioso, né? Esse áudio traz uma descrição exata, de um episódio de comer emocional, certo? Então, o que é um episódio de comer emocional? Usar a comida para aliviar uma emoção. Isso é um episódio de comer emocional. Como é que a gente difere de um episódio de compulsão alimentar? O episódio é caracterizado também pela falta de controle, e vocês perceberam que na fala do caso ela já conta isso. A paciente não relata perda de controle,
certo? Então, se fosse compulsão, né? Perda de controle e culpa e vergonha após comer. Que aqui ela falou até que tem um relacionamento, mas ela conseguiu diferenciar um pouquinho mais e ir para essa fala que o comer não é o comer em si que gera a vergonha, mas é o fato dela, provavelmente, né? Ela está relacionando esse episódio do comer emocional a esse fracasso em modelar o corpo, né? Então, essa foi a descrição. E eu vou mostrar para vocês agora, aqui na nossa tela, esse ciclo, para que vocês compreendam que, assim, ó, eu tô ouvindo isso e já identifiquei ao ouvir, não porque eu sou boa, mas porque é o que eu disse para vocês. Existe uma habilidade, e eu vou mostrar isso para vocês, vocês vão perceber que é uma descrição exata desse ciclo. Ela fez uma descrição, parece até que ela leu, né? Que a paciente leu o ciclo para poder passar pelo ciclo do comer emocional, né? Olha que interessante, pessoal. Esse daqui é o nosso ciclo de comer emocional. Ela fez a descrição certinha desse ciclo. Olha que interessante. A gente pode ter várias entradas nesse ciclo, certo? Mas a gente vai relatar do jeito que ela também contou. Então, ó, olhem o Que ciclo. ela, quando tá bem, né, consegue seguir tudo, né, as orientações, comer bem, não exagerar, não deixa de comer nada, mas também não tem exagero. Mas quando vem algum baque emocional, Olha lá o ciclo. Dor, né? Tem até aqui, a gente colocou um símbolozinho de um coração partido. Ou seja, quando ela sente uma dor emocional, alguma coisa que abale ela desconta em alguma comida. o que é esse desconto em alguma comida? Ela quer conforto, certo? E a comida está fazendo esse papel. Ela diz que não é compulsão, porque ela percebe o que está fazendo, ela se prepara para fazer, ela diz que vai. Ou seja, eu sei que eu preciso de conforto e a comida vai me dar esse conforto. Que ela tem, né, essa ansiedade, come em excesso. Come em excesso. Vocês estão vendo, pessoal? Olha, a gente não combinou para ninguém mandar esse caso para gente, certo? Foi um caso espontâneo. Olha o ciclo. Inclusive, o relato do ciclo, ele é exato. Vocês ouviram o que ela falou agora? Ó, o comer indesejado. Essa ansiedade, come em excesso. Comer indesejado, ou seja, ela come em excesso, nesse comer indesejado. Normalmente, até a comida acabar. Ela diz que às vezes ela consegue parar antes de acabar, mas até a comida acabar. E ela fala o tempo todo que ela tem controle, que se ela quiser, ela para. E aí a gente já fez algumas atividades de área, ela quiser, ela para, mas de área alimentar e tudo. Ela tá conseguindo diminuir muito os episódios, mas ainda é muito forte. E ainda é muito forte uma sensação de fracasso por ter engordado, mesmo a gente tendo conversado sobre o histórico das dietas. Ó, e aí aqui a gente tem aqui no ciclo das dietas, se vocês olharem, desculpa, no ciclo do comer emocional, aqui ela descreveu, né, vários tipos de mal-estar emocional e físico, por ter comido demais, ou aqui ela falou até relacionado a essa questão do próprio episódio. Engordado, né? Mesmo a gente tendo conversado sobre o histórico das dietas, que 5% das pessoas apenas não voltam, 95% volta até mais e tal, mas ela disse que se sente muito fracassada por ter aumentado esse peso. E aí, ó, o fechamento do ciclo ou o início do ciclo, autofala negativa, né? Então, assim, ó, se ela tá contando lá para nutri ou para psicóloga, eu não sei, agora eu não tenho certeza se essa profissional, acho que é nutricionista, mas se vocês perceberem, se ela tá contando isso para nutri, vocês perceberam que existe dentro dela também essa autofala aqui que a nutri tá contando, ó. Tal, mas ela disse que se sente muito fracassada por ter aumentado esse peso. Como é que vocês acham que é essa autofala? Eu sou uma fracassada, fui eu que causei esse peso, eu tinha conseguido emagrecer, se eu não tivesse feito isso, eu não ia ter ganhado peso, aí eu não ia ter que estar passando por isso de novo. E aí isso vai causar dor,
né? E outra, a vida vai causar dor, vai causar desconforto emocional e a gente volta para o ciclo. E como é que a gente pode fazer para que a gente possa ajudar essa paciente, né? Então, por isso que a gente chamou essa aula de raio-x. Vocês percebem que a gente consegue ampliar esse olhar e entender exatamente o que está acontecendo, sem que a gente tenha que ter sofrimento, nosso, né? Sofrimento, ansiedade, desespero. Meu Deus, o que eu vou fazer com esse caso? É um caso clássico, digamos assim, né? De livro, a gente vai falar, né? De comer emocional. Mas muitas vezes, se a gente não viu esse ciclo, se a gente não tem esse ciclo, a gente fica um pouco. Lembra que eu falei o que caracteriza um caso desafiador? A gente vai ter a sensação de ficar perdida e que a gente está num beco sem saída. Então, como é que a gente começa a abordar esse caso, né? Então, pessoal, se a gente quiser abolir esse ciclo, a gente consegue atuar em todos esses aspectos que a gente trouxe para vocês, né? Então, lá na psicóloga, ela precisa trabalhar equilíbrio emocional, mas aqui a gente consegue atuar, sendo agente médico, psicóloga ou nutricionista, com o exercício da autofala. Por quê, pessoal? A autofala, ela tá gatilhando o ciclo. É óbvio que assim, ó, a gente pode ter outros tipos de dores que vão iniciar o ciclo. Só que se eu estou gerenciando e observando a autofala, eu vou parar esse ciclo, certo? Porque eu não vou ficar rodando nele infinitamente. Isso é uma maneira de parar, né? De pausar esse ciclo, autofala. Então, é isso. A primeira porta de entrada é a gente usar o exercício que a gente mandou para vocês de autofala, tá? E como é que a gente vai fazer? Todas as vezes, esse exercício, como ele funciona? Todas as vezes que ela notar uma autofala negativa, que é uma autofala da dieta, a gente vai sugerir que ela anote nessa página, certo? Esse exercício chama Reescrevendo a Fala da Dieta, né? Ela vai reescrever uma fala hábil. Obviamente, pessoal, que isso vai exigir prática, só que as pessoas costumam ir rápido. A transformação da voz autocrítica, quando a gente percebe essa voz autocrítica, ela pode nos ajudar muito rápido com essa paciente, né? Então, essa é uma das ações possíveis, certo? E, de novo, eu não tirei isso simplesmente da cartola para falar desse caso, né? Tá lá no material, né? Inclusive, é um que vocês ganharam, né, na semana. Então, como que funciona a autofala, né? Então, por exemplo, eu preciso conseguir fazer tudo direito ou eu perdi todo o meu esforço. Então, essa é uma autofala negativa. Ou, eu sou uma fracassada. Outra autofala negativa, né? Ou a gente vai, então, eu vou mostrar para vocês como o exercício funciona. Aqui, ó. Então, pessoal, como funciona o exercício, né? Ela vai começar a identificar essa autofala. Ela fala isso, né? Então, com todas as letras, né? É mais e tal, mas ela disse que se sente muito fracassada por ter aumentado esse peso. Então, o que ela vai escrever aqui? Me sinto fracassada por ter aumentado esse peso. Sinto que se eu não tivesse feito isso, eu ainda ia estar magra, eu não ia ter precisado fazer dieta de novo. E aqui do outro lado, ela vai começar a construir essa fala do eu compassivo. Então, aqui ela tem uma fala de crítico interno. E ela vai começar a construir essa fala do eu compassivo. E aí, pessoal, isso é um treino. E aí, aqui vai a dica, hein? Como a gente faz para começar a construir essa fala do eu compassivo se eu não souber por onde começar dessa paciente? A gente vai falar assim, ó. Imagina que uma amiga sua muito querida te fala a mesma coisa. Eu sou uma fracassada por ter ganhado peso. O que você falaria para ela no lugar? Essa é a fala do eu compassivo. Então, fazer essa pergunta, como eu falaria com um amigo, me ajuda a criar esse novo eu compassivo, essa fala do eu compassivo, né? Então, aqui a gente já tem a fala do eu crítico, a gente vai substituir para a fala do eu compassivo, certo?
Isso é algo o que a gente pode fazer. O que mais a gente pode fazer? A gente pode começar a identificar também outras dores, certo? Lembra que eu falei que a gente vai poder atuar em todas as ações desse ciclo, em todos os componentes desse ciclo? A gente pode começar também a entender outras dores que causam esse gatilho, o gatilho de comer emocional. Então, a gente pode olhar o material, olhar a fala autocrítica e criar uma fala compassiva. E aí, o que a gente precisa compreender? Que não precisa de força de vontade para isso acontecer. Porque a gente está acostumado a esforço, foco, força e fé. Então a gente pensa que precisa tirar alguma coisa dali. A gente precisa criar uma ação. Não é isso. A gente precisa aumentar o nível de compaixão disponível. Enquanto ela treina a fala compassiva, naturalmente ela vai diminuir os ciclos, certo? Pega o exercício, entrega o exercício e naturalmente ela vai diminuir os ciclos, porque eu tô aumentando o nível de autocompaixão. O que vai acontecer, pessoal? A dor vai diminuir. Então, eu precisar de conforto vai diminuir. O comer indesejado vai diminuir, ou seja, o ciclo vai parar de rodar, entendem? E aí, nessa hora, o caso desafiador, ele justamente nos prende nesse beco sem saída. Como é que a gente sai do beco sem saída? Eu pego, simplesmente assim. Eu pego o exercício, mostro para a paciente, e é o que uma professora sempre falou para a gente, né? A Lin, inclusive, né? Ela fala, confie na prática, entende? Então, assim, ó, é como se quando a gente tivesse com um caso desafiador, a gente tem vontade, que acho que é o que eu senti agora, da vontade de ir lá dentro, assim, se a gente tivesse uma mão invisível, né? A gente pega tudo que tá ali dentro e fala, pronto, acabou, né? E isso é muito bom no sentido de que mostra que nós somos profissionais de saúde interessados. Mas isso não dá para a gente fazer isso, né? Mas se a gente fica. Lembra que a gente falou sobre se afogar na dor? Quando a gente fica conectado demais com essa dor, do quanto é difícil estar passando por isso que ela está passando, a gente não consegue ir para o planejamento, né? Para o plano, certo? Então, ó, a questão de olhar para a autofala é uma das coisas. O que mais a gente pode saber? Só para fazer para vocês saberem, né? A gente pode identificar outros gatilhos, porque aqui ela falou de da autofala. Aqui no caso dela, eu acho que vai ter muita ação. O que mais que a gente pode ver? A gente pode também olhar para os gatilhos, que são as outras dores, né, pessoal? Então, quais são as outras dores que a pessoa ela pode apresentar, né? Então, ela pode ter tido um dia cansativo, ela pode ter ido, ela pode tá sentindo culpa, desapontamento, ela pode estar sentindo frustração, humilhação que ela passou no trabalho ou em algum relacionamento, ela pode tá sentindo algum tipo de indecisão, ela pode estar sentindo isolamento, né? Ela pode estar sem paciência, ela pode estar com preocupação por conta de alguma coisa, raiva de alguma coisa, remorso por conta de alguma coisa. Isso são todos gatilhos que podem levar e gatilhar o comer emocional. Aí, assim, vocês podem estar ouvindo o que eu estou falando agora e falando, nossa, olha lá que interessante, olha quantos gatilhos que a Paula conhece. E aí, o que eu vou falar para vocês? Não é porque eu sou o gênio, né, pessoal? Não é. Está no método, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês esse daqui. Ó. Esse aqui é o material dos gatilhos, né? Então, tá aqui, ó, uma lista. Uma lista de gatilhos possíveis que a gente chama de aspas, né? Então, de ações, sentimentos, pensamentos e acontecimentos que gatilham o comer emocional. E aí eu vou ter que aprender a lidar com cada um. Não, isso é a psicóloga, mas pode ajudar a psicóloga também, né? Por isso que as psicólogas estão também nessa capacitação. Conhecer todos aqueles gatilhos e outra, a paciente passar a conhecer esses gatilhos para ela poder olhar para esse ciclo, vai fazer. E aí é aqui que entra a coisa mais incrível que a gente também pode ajudar, que é a seguinte pergunta: qual outra maneira a gente vai precisar construir repertório para que ela consiga se cuidar também sem a comida?
Como é que a gente vai fazer isso? Fugiu o nome agora. A gente vai fazer para a gente mesmo, né? A pergunta, para a paciente, aliás, a gente vai fazer a pergunta. Como a comida te faz sentir? Como a comida te faz sentir? E aí a gente vai fazer a outra pergunta. O que mais te faz se sentir assim? O que mais pode te fazer sentir assim? Essas são as perguntas potentes. O que a comida te faz sentir? E a gente consegue depois procurar outras maneiras que mimetizem o como ela se sente comendo aquilo. E aí a pergunta é: o que mais te faz sentir? Por exemplo, ela se sentiu com qualquer dor de gatilho. E aí, como que a comida te fez sentir? Ah, ela me fez sentir quentinha, confortável, sinto um torpor. O que mais que faz te sentir acolhida, abraçada, um quentinho, relaxada? Por quê, pessoal? Se essa paciente não desenvolver outros recursos para ter as sensações que a comida desperta, ela vai precisar da comida. Ela falou, o que ela falou? Eu posso parar, mas eu não quero parar. Por quê? Porque ela precisa do conforto. E aí a pergunta é: o que mais te traz conforto? E aí a gente vai precisar fazer uma investigação, certo? Contar esse ciclo para ela, né? Que esse ciclo que gera o comer indesejado pode ajudar a identificar esse ciclo, né? Porque me parece uma pessoa que já está caminhando dentro de uma consciência, certo, pessoal? Então aqui fica um raio-x, certo? A gente também poderia, em outros aspectos, né? A gente poderia falar sobre outras coisas também para ajudar nesse caso, né? A gente poderia passar o questionário do comportamento alimentar para ver se algo mais está acontecendo. A gente poderia sempre, isso é sempre, né? Medir mindfulness e autocompaixão para a gente ter certeza se é isso mesmo que está acontecendo. Passar o exercício da autofala, né, que eu já falei para vocês. A gente poderia também ajudá-la a desenvolver as 9 habilidades do mindfulness, que está lá também na capacitação esse exercício, porque essas habilidades também vão nos ajudar no gerenciamento dos gatilhos, no gerenciamento da dor, que é inevitável. A gente pode continuar, e eu acho que isso é algo que você pode fazer, a gente pode continuar as práticas de mindful eating, porque estar presente para o episódio também já vai ajudar. A outra coisa que pode ajudar é pegar um dia específico, sair do genérico e passar com ela a análise de comportamento em cadeia. Porque aí a gente vai descobrir mais gatilho e vai ajudar a descobrir o que eu falei agora, que é o que ela sente quando come e o que mais pode fazer ela se sentir bem do jeito que a comida faz ela se sentir bem. Certo, pessoal? É isso, então um raio-x desse caso.